Seja muito bem-vinda ao canal Mulher Equilibrada. Eu, Luana Lima, a partir de hoje estarei com vocês nessa jornada de busca pelo equilíbrio, porque é uma escolha diária. Atuo como terapeuta, professora e tenho propriedade no assunto em relação à busca por uma vida equilibrada. Imagina quando você tem uma vida onde você vive ansiosa, vive se frustrando, esperando que o seu bem-estar esteja diretamente ligado ao que te acontece, no que os outros te oferecem. Se alguém te trata mal, se você se decepciona em um relacionamento, você acha que já não tem motivos mais para estar bem. Uma coisa que é importantíssimo é que vocês entendam que viver uma vida equilibrada, viver em paz, não tem nada a ver com os fatores externos, mas internos. Tem a ver com você estar bem por dentro, é interior. Antigamente eu era uma pessoa muito ansiosa, vivia me perguntando por que nada dava certo em minha vida, relacionamentos frustrados, decepções, não conseguia expressar aquilo que eu sentia, que eu queria passar, me machucava muito fácil, era muito sensível e eu passei a me perguntar o porquê daquilo, como que eu poderia mudar. E foi quando eu busquei essa jornada de me conhecer, de conhecer as minhas emoções, entender o que eu, como pessoa, poderia fazer para mudar tudo isso. E confesso para vocês que não é uma decisão fácil deixar os vícios emocionais, as crenças que a gente acredita serem verdadeiras para a nossa vida. Não é fácil, mas quando você tem esse despertar, você consegue entender que para você viver uma vida tranquila, para você ser uma mulher que sabe se posicionar, ser comunicar aquilo que passa, ser uma mulher que tem relacionamentos bem-sucedidos, sejam pessoais, sejam familiares, sociais, tudo isso vai depender exclusivamente de você. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes aquilo que dá errado na nossa vida, a gente sempre coloca a culpa no outro. E você vai entender que para você ter relacionamentos felizes, tranquilos, sejam eles pessoais, sociais, independente de qual seja o relacionamento, o primeiro passo é que você consiga se entender. A partir do momento que eu entendi que nem relacionamentos sociais, pessoais, familiares, nenhum tipo de relacionamento iria me trazer a paz que eu buscava, iria me dar o conforto, o apoio que eu buscava. Então eu passei a olhar para mim. É como se fala, o mundo pode mudar, mas se você não muda a sua postura, o seu pensamento, a sua forma de agir, não adianta. Eu costumo dizer que nós vivemos num reino onde ele se divide em dois grupos. Tem o reino da terra e o reino dos céus. Quando você passa a agir feito herdeira, porque nós somos herdeiras de tudo aquilo que Deus já nos concedeu, nós temos sim uma vida com mais paz, equilíbrio, mais amor, uma vida que não é perfeita, mas que independente da imperfeição, você consegue ver tudo aquilo que é importante. Porque muitas vezes, muitas coisas que nos faltam na nossa vida, não é porque a gente não tem de fato aquilo que a gente quer. Esse sentimento de insatisfação, de incompletude, já começa quando a gente para de olhar para o que já temos. Quando o seu foco é somente no que você não tem, é somente no que o outro te fez, deixou de te fazer, você nunca vai conseguir viver em paz. E o reino dos céus, ele está diretamente ligado às provisões divinas, ao inexplicável, aos milagres. Quando você é uma mulher que se posiciona, que pensa, porque tudo já vai começar dos seus pensamentos. Quando você começa a ter um olhar espiritual sobre as coisas, você entende que o olhar humano busca explicações para tudo, mas que o olhar espiritual tem coisas que não são explicáveis. Elas simplesmente chegam para que você possa viver. Enquanto você vive nesse modo automático de primeiro querer ver, para depois você querer acreditar, não tem como. Quando você quer que os outros te ofereçam a paz, o conforto, o sossego, que você mesmo tem que ter internamente, para que você possa exalar o que tem de dentro para fora, você vai conseguir entender que é tudo sobre você. Porque a partir desse momento, nada e nem ninguém vai alterar o teu estado natural, a tua paz interior. Logicamente que não estamos
bem 100% das vezes. Irão acontecer problemas, desafios, tristezas. Só que a partir de agora eu vou mostrar para vocês como é importante que você, independente do que acontecer, independente do que te oferecerem, conseguir estar nesse equilíbrio emocional. Outro reino que eu falo bastante é sobre o reino da terra. Quando você vive baseada no reino da terra, no que o mundo te oferece, você vai ser igual uma órfã, uma escrava, porque você não vai ter nem clareza de quem você é, do que você pode, do que você é capaz. Você vai esperar de fato que tudo mude à sua volta, mas você não vai ter a clareza de que quem precisa mudar, de que quem precisa renascer novamente, muitas vezes, é o seu interior, é você mesma. Essa reconstrução e essa busca por uma vida equilibrada, por pensamentos saudáveis, equilibrados, atitudes, ela começa sim por uma decisão. É isso que eu falo para vocês. Não é um passe de mágica, não é algo que você decide agora e que você já vai conseguir agir de uma forma mais tranquila, ser uma mulher mais leve, de uma hora para outra, não. É uma escolha, é uma decisão diária. Porque sempre haverá desafio, sempre haverá um problema que vai querer tirar a sua paz. Então, por experiência própria, é uma construção diária. Estarei com vocês nessa jornada. Pode ter certeza que vai ser muito importante, que vocês vão aprender de verdade como se sentir bem, como se sentir em paz, ter mais autoestima, conseguir lidar melhor com as pessoas, lidar melhor consigo mesma. E eu vou abordar temas importantíssimos aqui relacionados à espiritualidade, relacionados à comunicação e sobre relacionamentos. Luana, por que você vai abordar essas 3 áreas? São as 3 áreas que eu mais tenho focado na minha vida nos últimos tempos e que, sem dúvidas, mudou realmente a forma como eu tenho vivido. E essas áreas, elas estão interligadas. Elas estão interligadas por quê? Em forma de hierarquia, sobretudo. Imagina só uma mulher que não tem uma vida espiritual, não tem comunhão com Deus. Religiosidade, lembrando que religiosidade não é intimidade com Deus. Isso aqui eu vou explicar bastante para vocês. Imagina uma mulher que não consegue ter uma comunicação efetiva, que não consegue saber se posicionar. Quando algumas pessoas ouvem falar sobre comunicação, já entende logo que é o ato, o dom de falar bem, mas não é. A primeira comunicação que você tem que desenvolver é a comunicação interna, porque a partir do momento em que você se entende, em que você se autocompreende, você consegue expressar para o outro aquilo que você sente, aquilo que você pensa. E aí vem o outro viés da comunicação, que não é só sobre falar, é sobre aprender a escutar, é sobre aprender a ouvir. E ouvir de verdade, sem julgamentos, sem colocar aquilo que você está pensando sob responsabilidade do outro. Quando você cuida da sua vida espiritual, você cuida da forma como você se comunica, consequentemente isso vai refletir na forma como você se relaciona, nos seus relacionamentos. Você vai aprender a ter mais sabedoria, mais clareza, mais leveza ao se relacionar. E lembrando que eu já me frustrei bastante em relacionamentos e a partir do momento que eu passei a cuidar de mim, isso parou de acontecer. Isso realmente mexe muito com a vida de uma mulher, com a mente de uma mulher. E você precisa encontrar esse caminho de paz, esse caminho de não querer entender o porquê muitas coisas não deram certo, de você entender também que o relacionamento não é só sobre o que você quer, é também sobre o que você não quer. Porque muitas vezes uma mulher só foca no homem ideal, quero isso, quero aquilo, quero tal característica. Mas antes de você saber o que você quer, é importante você definir o que você não quer. Aqui vocês verão também como vocês se tornam uma mulher seletiva, porque a decisão de estar em um relacionamento, ela tem que partir de uma decisão bem analisada, criteriosa. E como mulheres temos que ser seletivas em todos os nossos relacionamentos, seja relacionamentos com amigos, seja relacionamento amoroso, seja profissional. Temos que saber ter esse discernimento e a partir do momento em que você começa a trabalhar esses temas que eu vou abordar com vocês, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir se conectar com as coisas deste mundo com um olhar divino,
com um olhar de herdeira e não com um olhar de órfã, para se contentar com qualquer coisa, para se contentar em estar em qualquer ambiente. Convido vocês a se inscreverem no canal, compartilhar para suas amigas, para que possam também buscar essa vida de equilíbrio. Porque quando se fala em equilíbrio, é isso, é você conseguir, em meio a tudo que acontece, em meio a todas as forças opostas que te levam para o caminho da negatividade, da decepção, dos medos, das incertezas, que é o lado que as órfãs decidem ficar, você precisa estar na postura de herdeira, na postura de quem sabe que vai conseguir lidar com isso, vai gerir as suas emoções e as suas atitudes. Lembrando que tudo aquilo que você traz para fora já nasceu aqui, ó. Então é necessário cuidar primeiro do pensamento, que depois vai se transformar em um sentimento, e depois vocês vão externizar esse sentimento a partir de uma ação. E o equilíbrio, ele vai sim te direcionar para os melhores lugares, para os melhores relacionamentos. Te convido a partir de agora, ativar as notificações para que todos os vídeos que forem subindo no canal, vocês consigam acompanhar. Até o próximo vídeo, herdeiras!